Bom dia, boa tarde, na santa paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento. E por causa dessa paz, nós estamos aqui para nos levantar, para reagir a esses acontecimentos, né, onde as mulheres estão sendo mortas como um objeto, né? Não tem nem como mensurar. Tem andado muito corriqueiro e ontem ainda estava ouvindo, né, a reportagem, o enredo de como foi a morte daquela moça, a qual o seu esposo é o tenente-coronel, que assassinou a sua companheira, não digo, mas a sua inimiga, por algum motivo, ou objeto, né? E vemos aí a falta de amor. Nunca foi amor, nunca foi parceira, porque senão não fazia o que fez. E a gente precisa, eu estava dizendo, né, que nós precisamos reagir, fazer alguma coisa. E isso é uma das coisas que me impulsiona a estar aqui. Né? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, é para isso, né? É para essas tragédias, para esses acontecimentos, para questões individuais, né? Pessoais, de um modo geral. Aí. E então, eu perguntei no comentário, eu vi vários comentários, né? Tem vários comentários relacionados a esse senhor que cometeu essa barbaridade. Não é o primeiro, não é o segundo. Creio aí que já esteja na casa de milhares e milhares, né? Que não é de agora. Isso é desde o primeiro homem sem Deus, né? Quando sem Deus. E então lá eu estava comentando sobre a gente se levantar, sobre nós reagirmos a isso. E a gente precisa de ter uma arma específica, que não é xingando, que não é demonstrando ódio, raiva. E a mínima contestação não vai resolver nada. Então as pessoas ficam covarde, 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 tá. E aí? O que nós estamos fazendo referente a isso, né? A esse freio? A gente precisa que o Senhor dê um freio nisso, mas para o Senhor dar um freio, nós precisamos ter ação, ter atitudes, né? Então eu achei por bem, mediante a palavra de Deus, vir aqui estar falando um pouquinho sobre essa tragédia, que a gente precisa reagir com armas espirituais, né? Então, nós ficamos aqui, né, reclamando, né, indignados, demonstrando indignação, que não é por menos, né? Mas existe um contexto sobre tudo que acontece ao nosso redor nessa vida. E o contexto é esse, é a falta de Deus. Porém, nós queremos a correção para esse homem e às vezes a justiça do homem falha. A justiça terrena, ela às vezes é bem defasada. E aí?
Tem os casos que não tem justiça, tem outros que têm uma aparente justiça, né? Lá dentro é como se eles não estivessem pagando nada. Na verdade, a partir do momento em que eles efetuam essa barbárie, eles não estão preocupados que vão ser presos. São almas vazias, né? São almas sem Deus. E então não vai adiantar nada a gente ficar reclamando. E como é que fica, né, o nosso segurança em dia? A nossa segurança diária, né, que se paga com obediência. Então, eu vejo uma questão aí muito séria de que a gente não está percebendo que nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos aceitar a correção, aceitar a justiça, né? E parar de falar, Deus é amor, Deus ama todos, todos são falhos, todos são pecadores. Tá, o homem que mata a mulher são pecadores. Não tem pecadinho, pecadão. Né? Eles são pecadores. Mas, para a gente corrigir, né, falar alguma coisa, reclamar, ponderar a justiça, principalmente a divina, porque até a humana é falha. Então, para a gente ponderar essa justiça divina, nós precisamos receber exortação, nós precisamos receber a palavra da correção, não só a palavra, mas a ação de Deus em nossas vidas para corrigir quando nós erramos. Porque senão vai virar uma bagunça, vira uma hipocrisia, na verdade, né? Então, se eu quero a correção para uma pessoa, uma justiça divina para uma pessoa, eu preciso confessar que Deus castiga, que Deus corrige, né? E parar, né, com essa história, eu sou pecador, eu sou pecadora, todos nós somos falhos. Então vai chegar alguém para esse cicrano e falar, não, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Vocês podem continuarem assim, porque foi uma coisa momentânea, uma ira momentânea, né? Então, a gente precisa raciocinar, né, que nós precisamos nos colocar na condição de sermos perfeitos em tudo, em toda a nossa maneira de viver. E até porque, assim fazendo, nós vamos poder ter a proteção de Deus nas nossas vidas. Quando nós temos brechas, sejam as mínimas, gente. As mínimas brechas causa um alvoroço em tudo, né? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa material. Um bolo. Nós vamos fazer um bolo e nós erramos na receita um pontinho, um fermento que a gente deixou de colocar. Acabou, desandou o bolo todo, é uma tragédia se seu bolo está sendo preparado ali para uma festa, né? Um bolo profissional, vamos dizer assim. Então, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E conforme as nossas falhas, é a mesma coisa. Quando a gente fez o bolo, nós não fizemos propositalmente de errar a receita. Algo aconteceu e a gente errou. Né? Errar é falho, errar é humano. É humano. Errou. Eu não sou culpada por esse acidente, vamos dizer assim. Um acidente. Mas o que aconteceu nesse acidente? Um desastre. E a pessoa que está esperando o bolo na hora certa e você não conseguiu fazer ele com antecedência, e aí, como é que vai ficar a situação? Não é mesmo?
Então, é uma comparação com os erros, falhas, pecado nem se fala. Então, vamos à consequência das falhas, né? Então, a gente falha, uma pequena falha, nós vemos que é uma grande brecha para a ação maligna em nossas vidas. E é sobre isso que eu estou falando, né? Então, a gente precisa tapar as brechas. E aí o Senhor me leva à passagem de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O inimigo, ele tem bloqueado os nossos sentidos, né? Nossas palavras têm estado vazias por causa também do pecado, de muita vaidade. Isso tudo atrapalha a ação de Deus em nossas vidas, né? O falar de Deus em nossas vidas, a manifestação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Isso tudo atrapalha, porque isso é coisa carnal, isso é coisa terrena. Então, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com a nossa vida pessoal, que aonde a nossa carne mortal carrega um espírito, né? O espírito, a alma, os sentimentos, os pensamentos. E aí, nós ficamos aqui, né, vivendo inconsequentemente com tantas coisas ruins acontecendo. Nós falamos, mas ficamos ao mesmo tempo indiferentes, porque precisamos ter uma atitude. Não temos nada mais a perder. Os homens estão dispostos a tirarem a vida das mulheres. Eles não temem cadeia, porque se temesse não faria, né? Vou falar aqui mais uma vez. Então a gente tem que partir para algo que vá, né, que possa mudar, nem que seja uma tentativa de quem não acredita, né? Nós estamos rodeadas desse homem, dessa natureza. Não é somente um homem, né? Nós vemos também a mulher que mata o marido. E aí falam, dizem que são os feminicidas. Né? Mas não é feminicidas, não, gente. Isso aí é algo maligno para destruir as famílias. Né? O inimigo, ele quer colocar o sexo em oposição contra o sexo oposto. E aí o inimigo, ele tem se levantado assim na mente das pessoas, e estratégia, né? Como estratégia ele tem se levantado e colocado isso na mente das pessoas, dos governantes. Aí chama isso de feminicídio. O que é o feminicídio? O homem que tem raiva da mulher, o homem que mata a mulher, né? Mas não é isso. É um homem que está disposto a matar qualquer um que te desafiar. Se é uma afronta máxima que ele sente, a mulher trair ele, então ele vai matar, ele vai fazer e acontecer. Né? E então, por exemplo, uma traição, em caso de traição, não vou nem comentar, porque aí a traição, ela é algo maquinado, né? A falha é diferente do pecado. Falhas, erros, não tem nada a ver com pecado. Né? Falha é quando a gente não premedita alguma coisa, né? Vamos entender isso. Todos nós somos falhos, todos nós somos fracos, limitados. Isso é poder de Deus na nossa vida, né? É uma regra que ele estabeleceu para que nós saibamos que tem um Deus poderoso que não falha, que não erra. E é isso, um Deus, uma divindade que é o máximo. Né? E aí nós precisamos
reagir contra o pecado nas pequenas falhas, nós podemos orar ao Senhor, pedindo para que nos conduza, nos corrija. E então, fica difícil se nós não se levantarmos, não termos uma atitude espiritual, né? Não orarmos, não consagrarmos as nossas vidas. E não é só isso, né, gente? Então, é claro que precisa de oração, muita direção de Deus, obediência para que nossos sentidos estejam aguçados ali, para entender o propósito de Deus na nossa vida, né? O que vai acontecer, qual o nosso futuro. É sobre isso que eu falo, né? Sobre a manifestação do Espírito de Deus para nos conduzir e a gente não cair na mão dessas pessoas que não têm almas, que não têm Deus nas suas vidas. Então, o Espírito Santo, ele está querendo chamar a nossa atenção, né? Ao mesmo tempo, ele quer nos chamar a atenção com tudo isso. Nada sai do controle de Deus. Mas o que nós podemos falar, fazer, nós vamos assim fazer em nome de Jesus. E então, vamos começar com as nossas crianças, né? Com os nossos adolescentes, com nossos jovens. Vamos preparar nossas crianças, igreja. Eu não vejo as igrejas falando sobre a criança, sobre os adolescentes, né, que estão naquela fase de namoro com aí nessa fase, né, me fugiu a palavra, essa fase que pensam muito, né, em namorar, paixãozinha, né, aquela amizade colorida, enfim. Nós precisamos ensinar a eles sobre como namorar mediante a obediência de Deus. Como deve ser um namoro cristão, né? E precisamos orientar os nossos jovens, não só os nossos jovens de casa, né, de evangelho, mas os de fora. Precisamos orientar as nossas crianças a orientar, a serem luz para aquelas crianças da escola, da faculdade, né? E enfim. E daí, iniciar com elas mesmas, com as nossas crianças, explicando, ensinando que o namoro, ele não pode ter beijo. Um namoro cristão, ele não pode ter abraços. Um namoro cristão não pode estar o adolescente e a adolescente a sós, sozinhos ali, sem ninguém, né? A adolescente que tem seu namorinho, que pensa em namorar, eu não concordo com isso, né? Aqui eu ensino as minhas filhas, já preparo elas para isso, e eu aviso, idade de pensar em namorar é com 18 anos. Primeiro você precisa estudar, você precisa ter seu dinheirinho, você precisa trabalhar, e enfim. Então, os adolescentes estão meio incontroláveis por causa da escola, eles fogem, né, dos nossos olhos, né? A gente não tem um controle total sobre eles, né? Mas temos a oração e o aconselhamento que nós podemos oferecer a eles. Se for o caso deles começarem a pensar, né, nessa coisa de namorinho, a gente já preparar o coraçãozinho deles, preparar a mente deles, porque eles vão entender. Eu pego o celular, igreja, e mostro às minhas filhas as tragédias que têm acontecido. Sabe para quê? Para que a minha casa, a minha família não seja alvo, não tenha brecha
como vemos aí, né, acontecer. E é isso. Então, vamos ensinar as nossas crianças a como se comportar em um relacionamento de namoro. E eu até me recordo da Sara Mariano, né, que morreu assim de uma maneira tão triste. E eu vi uma coisa que eu não vejo. A gente é covarde demais, igreja. Nós somos covardes, nós não podemos ser. Nós precisamos ter dó dessas almas que perecem, né? A gente precisa fazer alguma coisa mesmo. E aí essa Sara Mariana é um caso à parte, tá? Para quem não é evangélico que está ouvindo, é uma exceção, porque essas tragédias, elas acontecem muito na vida de pessoas que não são cristãs e não creem, não buscam o reino de Deus, não trazem o reino de Deus com orações, com súplicas, com jejum, leitura bíblica, né? E etc. E aí nós vemos aí, nós somos a prova viva, né, de que Deus tem guardado a sua igreja, e até por misericórdia, porque muitos de nós estamos também nos afastando de um bom proceder, né? E aí, por isso que nós vemos com muito menos frequência a nossa casa do que lá fora. Mas aconteceu. E o Senhor fez, né, achou por bem deixar assim as claras, bem estampado, para que nós venhamos nos atentar quanto a isso. Então, teve um propósito nisso. A mãe dessa jovem senhora que faleceu dessa tragédia tão terrível, ela veio em público e falou os motivos, o que aconteceu. E eu não vou ficar aqui esperando, né, as minhas filhas se perderem, não vou deixar elas sem conselhos, ou até mesmo eu posso até aconselhar, posso fazer a minha parte, e o Senhor endureceu o coração das minhas filhas e elas me darem um não, me desobedecerem, fazer o que quiserem de suas vidas, e aí, daqui a um tempo, me deparar com a mesma situação, né? Mas aí é salvação. Aí eu já falo com Deus, porque Deus é Deus terrível, gente. Deus, ele faz o que ele quer para que mais almas se salvem. Por favor. Então não me tenham como fria, como uma pessoa que está nem aí, né? Deus conhece meu coração. Mas eu reconheço essa soberania de Deus, esse modo, esses N modos do Senhor trabalhar para que resgate apenas uma alma, né? E sendo assim, tudo é válido. Tudo é válido. Deus sabe o que eu estou falando. É porque nós não temos fé. E aí nós achamos um absurdo certas palavras, né? Certas falácias. Mas não, Deus é Deus vivo. Ele tem vivido na minha vida. Ele tem se mostrado presente. Aleluias. Ele é vivo, igreja, ele é vivo, ele é poder. Nós precisamos crer. Então, nós ficamos aqui pensando, até onde vai parar isso? Será que vai precisar?
né, de si, que eu não querer me levantar agora, o Senhor pegar uma das minhas filhas como exemplo, para eu ter que uma rede nacional, uma rede de TV, e explicar que Deus é justo e que a falha está em nós e não em Deus. E aqui eu encerro, não vou encerrar ainda minhas palavras, porque o Senhor está me tocando com esse versículo 35. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Nós temos observado muito ego, né? Isso aí transpassa, né? Isso daí acaba essa acomodação, é isso daí não. A acomodação em relação a esses assuntos difíceis, a esses acontecimentos difíceis. Desculpa, tive que parar um pouquinho aqui. Então, nós precisamos fazer, né, uma reflexão. Né? Nós percebemos aí que nós mulheres temos nos atentado por interesses nossos, né? E é isso que eu queria dizer. A gente precisa, como diz a palavra de Deus, cuidar das coisas do próximo. Deixa eu ler aqui. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Isso. Nós não podemos cuidar apenas de nossos interesses. Nós estamos assim muito desatarefados, cheios de afazeres, e a gente acaba se esquecendo do interesse das pessoas, dos problemas, não é do interesse, mas dos problemas das pessoas, das dificuldades das pessoas. E aí, isso daí causa essa paralisação na gente. Tá morrendo, e a gente está aqui no nosso suor, fazendo as coisas na correria, não tendo tempo para nada, mas não podemos ficar dessa maneira. E aí o Senhor, mediante essa palavra aqui, Ele nos atenta para um interesse que eu tenho visto nas igrejas, um interesse feminino, um interesse, né, uma organização. Né? Quando vem um evento, Dia das Mulheres, Dia das Mães, as mulheres eu acho que têm até mais benefícios, porque não existe Dia dos Homens, né? Então, aí já começa uma grande brecha, que para a gente ainda é bem pequenininha, porque nós ainda estamos aprendendo, não é isso? Nós estamos em fase de aprendizado toda a vida, né? E então nós vemos aí essa pequena falha, grandíssima falha, de quando chega esses dias específicos, as mulheres, as irmãs na igreja, elas se levantarem assim com toda a força, com todo o vigor, para ornamentar a igreja, né? Para fazer aquele evento lindo, maravilhoso, a igreja fica super enfeitada. E isso aí já é uma brecha para colocar no coração do homem, no pensamento do homem, que ela está se auto-bendizendo, né? Que ela está se auto-amando. E isso não pode, né? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos considerar o nosso próximo acima de nós. E então, nós vemos que esse interesse coletivo feminino é uma brecha assim, muito grande
para um sentimento de um homem sem Deus, por exemplo, ou um homem fraco na igreja, né? Um homem que está começando a caminhar. E aí ele se depara com aquilo e no dia deles a gente não forma esse evento. Tem que ser o contrário, gente. Nós precisamos aderir à palavra de Deus. Aderir à palavra de Deus, nos atentarmos para essa palavra específica que diz que nós precisamos ter o nosso próximo acima de nós, né? Não cuidar dos nossos interesses. E então, nós vemos que no Dia dos Pais, não é aquela festa toda, né? Aquela ornamentação toda, né? Nós precisamos valorizar a presença masculina na igreja. Afinal, ele foi feito como o braço direito de Jesus, de Deus. O homem foi o primeiro, né, a ser criado por Deus, né? E foi dele que nós viemos, né? Então, a honra aí tinha que ser ainda maior, né? E aí, no mundo, o que vai acontecer referente a isso? Tragédia. Aqui a gente encontra uma brecha, né? Para afastar mais ainda os homens que já são tão difíceis de estar na presença de Deus. O inimigo ele tem muita luta com os homens. Ele peleja muito contra os homens por causa disso. É como se o homem fosse, né, como se fosse, não, o homem é a primazia, né, em termos de ser humano, o homem é a primazia. Ele é a primícia de Deus. E aí, nós vemos essa guerra espiritual contra a vida dos homens e vemos essa fraqueza, né? O inimigo, ele tenta muito os homens. Em vários sentidos, principalmente no que tange aí ao sexo feminino, né? A gente vê muitas brechas, muitas mulheres se oferecendo, né? E etc. E então o homem, ele é muito atingido, né? Então já tem essa parte do homem ser aí mais frio, né? Mais acomodado. Já tem, é meio que natural, né? E aí, por isso que Deus tem levantado, né? Muitas mulheres, mas a gente não pode se conformar com isso. Nós temos que fazer algo também nesse sentido para mudarmos essas estatísticas. A igreja, ela precisa ter ali os varões e nós precisamos ter essa sabedoria, né? O Senhor tem acreditado em nós, Ele tem nos levantado, né? Ele tem nos levantado, mas para quê? Com que intuito? De levantar outras pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário. O homem é imagem e semelhança de Deus inata. E é isso que eu digo. O inimigo, ele tem lançado essas flechas assim, tão sutilmente, né? Mas se a gente se colocar na condição deles, nós vamos poder perceber. É só a gente se colocar na condição dele. Puxa vida, a gente está fazendo... Olha, aí no dia que nós fizermos para os varões, no dia que nós dedicarmos para os varões, né, nos dias específicos, nos dias especiais deles, eles vão ter esse interesse de se dedicar para a gente. Eles vão ter esse prazer, né? E, enfim, eu fico até aqui eu fico com essa palavra, né? Se alguém não entender, pode questionar, pode perguntar, porque eu não sou absoluta, eu sou leiga de muitas coisas, sou limitada, e é só Deus para me ajudar a estar aqui falando. Então, eu peço que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, né? E falar
em nossos corações. Eu não posso convencer ninguém, eu não posso falar no coração de ninguém, mas o Espírito Santo tem essa missão. Mas vamos nos levantar contra essas estatísticas aí de mulheres, né, mortas todos os dias, pelos mesmos motivos que nós já sabemos. Vamos parar de brincar, ensinar, né, as pessoas pararem de brincar com o sentimento das pessoas. Tem N brechas, vamos tapar essas brechas, clamando ao Senhor e ensinando as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.